Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto, e a gente vai juntos explorar as reflexões de hoje. Tem umas questões bem significativas aqui sobre os mandamentos de Deus, né? E o que eles realmente mostram pra gente. O material de hoje convida a gente a pensar um pouco sobre o caráter de Deus, sobre aquela relação que às vezes parece tensa entre amor e lei, e claro, porque isso tudo ainda importa para nós hoje. Um bom desafio, eu acho. Vamos tentar entender isso melhor. Para começar, tem uma expressão lá em Êxodo 20, versículo 5, que pode soar um pouco estranha, né? O Senhor se apresenta como um Deus zeloso. O que isso significa de verdade? Não parece um pouco, sei lá, humano demais? Meio possessivo, talvez? O que essa palavra diz sobre ele e o que ele espera? Essa pergunta é ótima, viu? Porque zeloso, na nossa língua hoje em dia, muitas vezes carrega uma coisa meio negativa, né? A gente pensa logo em ciúme, possessividade. Exato. Mas no hebraico original, e principalmente nesse contexto de Êxodo, a ideia é bem diferente. Não é um Deus inseguro, mesquinho, nada disso. Então, qual seria a ideia correta, digamos assim? Pensa mais em zelo como uma paixão muito forte, sabe? Um fervor intenso, uma dedicação que protege. Quando Deus fala que é zeloso, ele está falando da lealdade apaixonada dele pela aliança que ele mesmo fez com o povo. Ah, entendi. É uma declaração sobre o quanto ele está comprometido, o valor que ele dá para esse relacionamento exclusivo. Faz sentido. Então o foco não é numa emoção negativa, mas na intensidade e na proteção dessa relação. Exatamente. Ele se importa tanto, mas tanto com essa aliança que ele não tolera rivais. Adorar outros deuses, fazer ídolos. Certo. Isso não vem de insegurança, mas do desejo de manter a pureza, a integridade desse laço sagrado. Mostra a fidelidade total dele e o desejo de que o povo responda com a mesma fidelidade. É um zelo que, guarda o relacionamento. A mensagem principal é: essa relação é super valiosa para Deus e ele protege com fervor. Entendi. Bem mais profundo do que a gente costuma pensar. E como essa ideia de um Deus tão dedicado à aliança, como isso se liga com o mandamento de amar o próximo? O material pergunta justamente isso, né? Por que Deus une essas duas coisas, amar a Ele e amar ao próximo? Cita até 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Olha, essa conexão é, na verdade, o coração do Evangelho. Não são duas coisas separadas de jeito nenhum, são faces da mesma moeda. 1 João 4 é muito direto, né? É bem direto mesmo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Simples assim. Porque, né? Quem não ama o irmão que tá vendo ali todo dia, certo, como pode amar a Deus a quem não vê? A lógica é, assim, implacável. É quase como se o amor ao próximo fosse o teste de verdade do nosso amor a Deus. A prova real. Exatamente isso. É a prova concreta, a manifestação que a gente pode ver. O amor a Deus não pode ser só um sentimento guardado, uma coisa mística, isolada. Ele tem que ter efeito prático no jeito como a gente trata as pessoas. E Jesus, nossa, ele reforça isso de um jeito incrível. Você está pensando naquele resumo da lei que ele fez, né? Sim, exatamente. Lá em Mateus 22, versículos 37 a 40. Quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele não escolheu um só. Ele juntou dois. Quais eram mesmo? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele termina dizendo que toda a lei e os profetas dependem desses dois. Uau! Ele colocou os dois no mesmo nível de importância, basicamente. Exato, como a base de tudo. O ponto-chave aqui é que amar os outros não é só um resultado de amar a Deus. É a prática que a gente pode ver, é a prova desse amor. Isso muda um pouco a forma de ver. Não é ame a Deus e aí ame o próximo, mas quase ame a Deus enquanto ama o próximo. De certa forma, sim. O amor a Deus dá a motivação, a força, né? Mas ele se mostra, se valida no amor ao próximo. Na visão da Bíblia, um não existe de verdade sem o outro. É um reflexo da transformação que um relacionamento real com Deus deveria causar na gente. Ok.
Isso leva a gente para outro ponto que sempre gera discussão e o material menciona. Como é que Jesus conseguiu, ao mesmo tempo, reafirmar que a lei era importante, válida, e ainda assim oferecer perdão de graça? Para muita gente isso parece uma contradição. Ele manteve o padrão lá em cima, mas perdoou quem claramente não conseguia alcançar. Como a gente junta essas coisas? Essa tensão aí entre lei, graça, justiça e misericórdia, ela é central na mensagem de Jesus. Mas veja bem, não é bem uma contradição. É mais a chave para a gente entender o plano de Deus para resgatar a humanidade, sabe? Jesus nunca diminuiu a lei. Pelo contrário, ele, na verdade, elevou a lei. Elevou? Como assim? Ele mostrou o espírito verdadeiro por trás da letra da lei. Pensa nos ensinamentos dele, tipo no Sermão do Monte. Ele deixa claro que a lei não é só sobre o que a gente faz por fora. Ela vai no coração, nas intenções, nos pensamentos. Ah, sim. Não basta só não matar, tem que não odiar. Não basta não adulterar, tem que não cobiçar no coração. Ele, intensificou as exigências da lei, mostrando o quão profunda ela é e o quão santo Deus é. E fazendo isso, ele meio que mostrou também que a gente não consegue cumprir perfeitamente, né? Lembrei da história do jovem rico que o material cita, lá em Lucas 18. O rapaz achava que estava fazendo tudo certo. Exatamente. Aquele jovem era sincero, com certeza, mas Jesus mostrou que faltava algo no coração dele, que era o desapego total, a confiança só em Deus. A lei, quando a gente entende direito, funciona como um espelho. Um espelho? Reflete a santidade de Deus e mostra pra gente a nossa própria falta, nossa insuficiência. Ninguém sozinho consegue chegar nesse padrão perfeito. E aí é que entra o perdão de graça, a solução. Precisamente aí. Ao oferecer perdão, Jesus não estava ignorando o que a lei pedia, ou dizendo que ela não importava mais. Não, ele estava oferecendo a solução para nossa incapacidade de cumprir. A vida perfeita dele cumpriu a lei no nosso lugar. E a morte dele na cruz pagou a pena que a lei exigia pelas nossas falhas. Ele satisfez as exigências da justiça de Deus, por isso que ele pode ser justo e ao mesmo tempo justificar, perdoar e declarar justo quem tem fé nele. O ponto central é esse: Jesus não aboliu o padrão. Ele viveu o padrão e pagou o preço pela nossa falha. Mostrou ao mesmo tempo a justiça perfeita e a misericórdia radical de Deus. Entendi. Ele não baixou a régua, mas nos ajudou a pular por cima dela, digamos assim. Isso se conecta com outra ideia que foi mencionada, acho que na parte de sexta-feira da lição, que a lei é uma revelação do caráter de Deus. Como a gente pode ver isso na prática, olhando para os mandamentos? Essa perspectiva é muito legal, muda tudo. Em vez de ver a lei só como uma lista de pode e não pode, a gente pode ver como um retrato de quem escreveu a lei, do próprio Deus. Pensa nos 10 mandamentos, por exemplo. Sim. Não ter outros deuses. Isso revela que ele é o único, que ele quer exclusividade no relacionamento. Não fazer ídolos. Aponta para a natureza espiritual dele, que ele é maior que qualquer imagem. Não tomar o nome dele em vão. Mostra a santidade dele. E os mandamentos sobre como a gente se relaciona com as outras pessoas? Refletem diretamente o caráter de Deus também. Honrar pai e mãe revela o quanto ele valoriza a ordem, o respeito, a estrutura familiar saudável. Paulo até fala disso em Efésios 6, versículos 1 a 4, mostrando como essas relações devem ser. E aí vem não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar. Todos esses mandamentos mostram a justiça, a fidelidade, a verdade, a pureza, o respeito pela vida e pelo que é do outro, que são coisas da própria natureza de Deus. E, como a gente já falou, o amor resume muitos deles, como Paulo diz lá em Romanos 13, versículo 9. Isso reflete o coração amoroso de Deus. Então, a lei não é aleatória, sabe? Ela vem da natureza de quem Deus é. É uma janela para os valores dele, para o coração dele. E aquela ideia de ter a lei escrita no coração, que está lá em Hebreus 10. Como isso se encaixa nisso tudo? Essa promessa é fundamental, é o centro da nova aliança. Hebreus 10, versículos 16 e 17,
fala que Deus vai colocar as leis dele no coração e na mente das pessoas. Isso aponta para uma obra que o Espírito Santo faz dentro da gente. Uma mudança interna. Isso. Não é mais só seguir regras por fora, por obrigação ou por medo. É ter uma transformação por dentro, que alinha a gente com o caráter de Deus. Nossos desejos começam a mudar. A gente passa a amar o que Ele ama e a odiar o que Ele odeia. A lei vira um princípio de vida que vem de dentro, não só um código externo. Entendi. Tudo isso é muito rico teologicamente falando, mas vamos trazer para a nossa realidade hoje. A gente vive numa cultura que valoriza muito a autonomia, a liberdade de cada um. Quais seriam as objeções mais comuns que as pessoas têm hoje contra essa ideia de seguir a lei de Deus? Essas objeções são bem conhecidas, né? A primeira, talvez a mais forte, é que a lei é vista como restritiva. Ninguém vai me dizer o que fazer. Isso limita a minha liberdade. Sim, ouço muito isso. Julgamento, muita gente teve experiências ruins com interpretações erradas da lei e acaba rejeitando tudo por causa disso. São objeções que a gente até entende, né, vendo por esse lado. Como essa perspectiva que a gente está discutindo aqui, baseada no material, ajuda a responder a essas preocupações sem simplesmente ignorar elas? A chave, de novo, é a gente entender o propósito da lei. A Bíblia não mostra a lei primeiro como um peso, mas como um presente, uma coisa dada por amor por Deus. Pensa na analogia dos pais que colocam limites para os filhos. Para proteger, né? Exato. Não é para oprimir, é para proteger, para guiar para um caminho seguro. A lei de Deus funciona mais ou menos assim. Ela dá sabedoria e limites saudáveis para que a liberdade de verdade possa crescer. Tem algum exemplo na Bíblia que ajuda a ver isso? Claro. Olha a passagem de Colossenses 3, dos versículos 5 a 10, que o material sugere. Paulo lista um monte de comportamentos destrutivos. Imoralidade sexual, impureza, paixão ruim, desejo mau, cobiça, que ele chama de idolatria, ira, indignação, maldade, fofoca, palavra torpe, mentira. Nossa, uma lista e tanto. E ele diz pra gente se despir disso tudo. Agora pensa bem, essas são justamente as coisas que os mandamentos proíbem. E por quê? Porque elas destroem a gente e destroem nossos relacionamentos. Aí logo depois Paulo fala pra gente se revestir da nova natureza, que está sempre se renovando para conhecer mais, segundo a imagem de quem a criou. Quer dizer, então, que seguir a lei não é a restrição, mas é o jeito de se livrar do que faz mal para a gente e se tornar quem Deus planejou? Exatamente isso. A lei, nesse sentido, não é a cerca que prende a gente, mas a cerca que protege o jardim onde a gente pode florescer. Ela ajuda a gente a largar os velhos hábitos que nos escravizam, mesmo que a gente nem perceba, e abraçar uma vida de integridade, de amor, de propósito, que reflete o caráter de Deus. Não é restrição por restringir, é liberdade dentro de um projeto de vida bom, saudável, feito por um Criador que nos ama. Gostei dessa imagem do jardim protegido. Pensando agora de forma bem prática, no dia a dia, para quem está ouvindo a gente e talvez esteja lutando com essas questões, qual seria o benefício concreto que dá para sentir de se engajar com a lei de Deus hoje? O material termina essa parte com uma pergunta bem direta para reflexão pessoal. Como a lei de Deus tem ajudado você? Sem querer responder por ninguém, que tipo de benefício a gente pode esperar quando se envolve com isso? Olha, os benefícios são muitos e tocam várias áreas da vida. Primeiro, a lei da clareza moral. Num mundo onde os valores parecem tão líquidos, confusos, ela serve como uma bússola confiável. Ajuda a gente a saber o que é bom, o que é certo, o que leva para a vida. Isso traz segurança na hora de tomar decisões. Além da clareza, imagino que a proteção também seja um benefício importante, né? Com certeza. A lei funciona como um sinal de alerta. Ela avisa sobre caminhos perigosos, sobre comportamentos e atitudes que mais cedo ou mais tarde trazem dor e destruição para a gente e para os outros. Muitas vezes, ela protege a gente de nós mesmos. E, o que é fundamental, a lei é um instrumento de crescimento. Ela está sempre desafiando a gente a sair da nossa zona de conforto moral, a buscar um caráter melhor, mais parecido com o de Cristo.
tipo aquela santidade que Hebreus fala. Sim, Hebreus 12, versículo 14. Chama a gente para buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A lei mostra para a gente qual é o alvo dessa santificação. E quando, pela graça de Deus e pelo trabalho do Espírito, a gente começa a internalizar esses princípios, a lei escrita no coração, como diz Hebreus 10, 16 e 17, aí acontece uma coisa incrível. Os nossos próprios desejos começam a se alinhar com os de Deus. Obedecer deixa de ser um peso e vira uma expressão de amor, de identidade. Isso gera paz por dentro, relacionamentos mais saudáveis, um senso de propósito que está alinhado com o Criador. A lei, no fim das contas, é um mapa para viver bem, de acordo com o plano original. Ótimo. Então, só para a gente fechar a nossa conversa de hoje, a gente começou vendo o zelo de Deus não como ciúme, mas como um fervor que protege a aliança, mostrando o valor que ele dá para essa relação. Vimos a ligação que não dá para separar entre amar a Deus e amar ao próximo, e como o segundo é a prova do primeiro. Desvendamos aquele aparente paradoxo de Jesus que manteve a santidade da lei e ao mesmo tempo ofereceu graça, porque ele cumpriu a lei e pagou a nossa dívida. Entendemos melhor a lei como um espelho do caráter de Deus, seu amor, sua justiça, sua santidade. E, por fim, falamos das objeções de hoje em dia contra a lei e da relevância dela para a gente como guia, proteção e caminho para um florescimento real. Exato. Cobrimos os pontos principais que o material levantou, tentando ir um pouco mais fundo no significado deles. E talvez, para continuar essa reflexão pessoalmente, vale a pena pensar naquele conceito de rede semântica, que é mencionado no fim da lição. A ideia é bem interessante. Mesmo sem desenhar o mapa, a provocação é boa, né? Sim, a provocação é. Quando a gente ouve a palavra mandamentos, o que vem na cabeça? Que palavras, que ideias, que sentimentos, talvez até que lembranças ou histórias se conectam com ela? É um convite para ir além da ideia simples de regras ou obediência. Certo. Que conexões pessoais existem? Que dúvidas aparecem? Que desejos? O que essa rede pessoal de significados revela sobre como cada um vê Deus, a sua lei e o lugar disso tudo na própria caminhada de fé. É um exercício de autoconhecimento espiritual, vamos dizer assim. O que essa sua rede particular revela sobre você. Excelente provocação para a gente levar e pensar a respeito. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.